Bom dia a todos. Então vamos reconhecer a Palestina, ok? Pronto, isto é. Com tantos problemas que temos no nosso país, reconhecer a Palestina é só política para entreter os tontos, os estúpidos. Não vejo outra coisa. Quer dizer, Serviço Nacional de Saúde em colapso, dívida externa portuguesa cada vez maior. Até vamos pedir agora outro empréstimo para poder sustentar os custos de investimento em meios militares que agora a NATO exige, não é? A NATO, a União Europeia, 5%, se não estou enganado, portanto mais um empréstimo, quer dizer, isto é sufocar. Estamos carregadíssimos de impostos, que impostos na realidade somos roubados, estamos sequestrados no nosso próprio país, e não vemos nada a funcionar. Outra vez até fui ao hospital público para ver análise e a médica teve que ver os resultados dos meus exames no telemóvel. Isto é verdade, não é mentira, infelizmente, porque estava o sistema em baixo. Portanto, enfim, com tantos problemas no nosso país, vamos nos focar em reconhecer a Palestina. Temos o país a arder de norte a sul, este ano mais a norte e centro, mas é reconhecer a Palestina. Quer dizer, temos corrupção de uma forma cada vez é mais descarada, mas vamos reconhecer a Palestina. Temos políticos da esquerda à direita que continuam a alimentar-se como uns alarves daquilo que chamam de imposto e que roubam ao português, mas vamos reconhecer a Palestina. Isto é um assunto um bocado complexo, sabem? Falar do que se passa no Médio Oriente é como andar sobre ovos. Ou melhor, é como andar descalço sobre cacos de vidro. Porque sabemos que nos vamos cortar. Portanto, eu vou-me cortar já aqui com esta opinião e não quero saber. Eu tenho pouco alcance, eu tenho poucos seguidores e não há shekels que comprem a minha opinião, o meu caráter, a minha personalidade, nem os meus valores. Portanto, é assim, relativamente aos judeus, vamos ser sinceros. Desde o Holocausto criou-se, aliás, desde o final da Segunda Guerra Mundial, porque eu nem posso brincar com a situação do Holocausto e fazer aquela piada do Holocausto, Holoconto, porque é logo antissemita, não é? Mas desde o final da Segunda Guerra Mundial criou-se todo, ou foi-se criando toda esta narrativa que isenta os judeus de qualquer tipo de crime, de guerra, de qualquer tipo de maldade, de qualquer tipo de... Como é que é? Não podemos dizer que eles são opressores, não? Eles são só oprimidos, eles são sempre as vítimas. Os judeus são sempre as vítimas eternas. Nunca estão do lado errado da história, nunca fizeram merda nenhuma. Os judeus são sempre as vítimas. Pá, não me fodam, ok? Isto aqui para mim é igual ao pessoal de esquerda, ao pessoal de direita que apoia Israel e os judeus e todos aqueles que têm as bandeirinhas de Israel que se queixam da política de cancelamento ou da cultura de cancelamento, aquilo que é o dito woke, não é? Cancelamento por parte da esquerda, quer dizer, eu digo uma opinião, chamam-me racista, digo outra, sou gordofóbico, transfóbico, ou seja, são aqueles istas e ismos que servem para cancelar o discurso de uma pessoa, que é para invalidar uma opinião. E o antissemitismo é a versão de direita daquilo que é a cultura de cancelamento. Então eu faço uma crítica a um judeu, para já perco logo 20 seguidores, bomba, antissemita. Vão-se foder, porque como eu disse, não há shekel que compre a minha opinião, nem o meu caráter, nem aquilo que eu considero que valho. Não há dinheiro que me pague, não há dinheiro que me silencie, eu tenho olhos na cara e apesar de não ser a pessoa mais inteligente do mundo, consigo discernir aquilo que acho que é o certo e o errado. E a questão da Palestina é muito complexa. Em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar com Portugal e os portugueses. Ponto final. Mas também não podemos ser estúpidos e dizer que não me interessa o que é que se passa lá fora, porque, querendo ou não querendo, a política internacional vai sempre acabar por nos afetar de uma forma ou de outra, principalmente quando os ânimos começam a aquecer. E agora vocês ouvem-me fazer esta crítica aos israelitas, aos judeus, e dizem: foda-se, estás a defender os islâmicos e a Palestina. Não, mas estou a tentar compreender a situação. Como é óbvio, os palestinos estão sequestrados por duas entidades. Uma é o Hamas, que é verdade que foram eleitos, não sei se em 2006, 2004, 2009, não me lembro quando é que foram eleitos. Foi lá uma comissão por parte de líderes mundiais ou da Europa, já não sei em específico, para supervisionar as eleições. Foram eleições democráticas e ganhou o Hamas, um grupo terrorista, porque aquele povo está radicalizado. E por outro lado também estão sequestrados por Israel, que foi sempre expandindo os seus colonatos e o seu território. Não vale a pena negar, é uma realidade. Há inúmeros vídeos onde nós vemos judeus literalmente a cagar nas pessoas e a assassinar pessoas de forma bárbara, e se alguém me diz que é antissemitismo, a minha opinião, eu digo vai para o caralho, porque a realidade e os factos têm que ser falados como são. Ninguém diz que os judeus não sofreram um ataque no 7 de outubro, se não estou enganado na data, sofreram. Claro que há ali muitas incongruências, nomeadamente, quer dizer, a Mossad que rebenta com pagers e é só, provavelmente, digamos, a força de inteligência, não é?
mais absurda do mundo no que toca às operações que fazem. Eu posso não gostar deles, mas a realidade é que tem que se dar reconhecer o mérito onde ele está, e cometeram o erro de deixar que aqueles primitivos com parapentes e o caralho entrassem ali e matassem pessoas. Podem-me criticar pelo que eu vou dizer, mas isso soa-me um bocado a uma falsa bandeira, não é? Enfim, isto é muito complicado e eu não posso apoiar nem um lado nem outro, porque a minha bandeira não é a bandeira da Palestina, a minha bandeira não é a bandeira de Israel, a minha bandeira é a bandeira de Portugal. Pode não ser esta a bandeira da carbonaria, não, mas é esta que agora neste momento nos representa e é este o meu povo. Portanto, os interesses têm que ser os do meu povo e eu não estou a ver de que maneira é que Israel ou os palestinos sirvam os interesses de Portugal. Depois é sempre aquela teoria da conspiração, sabem? Eu gosto bastante de conspirar, não se esqueçam, conspirar significa respirar em conjunto, trocar ideias, é acrescentar uns aos outros, é debater, crescer em conjunto. Existe sempre aquela teoria que é, e nós se formos a observar, com pés e cabeça, quer dizer, a direita durante muitos anos apoiou as guerras dos Estados Unidos no Médio Oriente, destabilizou por completo o Médio Oriente. E eu não vou ser aquele radical de direita que diz não, o Médio Oriente sempre foram uns símios, uns radicais. Não. Tinham civilizações muito ocidentalizadas, se formos dizer assim, né? Mas não eram ocidentalizadas, eram civilizações do Médio Oriente muito evoluídas. As mulheres tinham plenos direitos, as pessoas eram completamente normais e correntes, mas com tantas guerras foram-se radicalizando, surgiram vários grupos terroristas que conseguiram atingir a liderança nestes países. Alguns desses grupos nasceram de forma orgânica pela radicalização que as pessoas foram sofrendo ao longo dos anos e outros não surgiram de forma orgânica. Surgiram ali, digamos, parece que foram criados, desenhados para tal propósito, até como vemos agora com Al-Julani na Síria, mas pronto, eu não vou dizer nada porque senão sou um antissemita. Pronto, então a direita apoiou essas guerras e aqueles povos ganharam raiva e ódio de morte pelos europeus. Depois veio a esquerda governar e a esquerda decidiu abrir as fronteiras. Bora, venham todos aqui para o nosso país, para os nossos países. Então nós recebemos múltiplos cavalos de Troia dentro das nossas fronteiras, dentro daquilo que chamamos casa. A situação está complicada. A realidade é esta. Esquerda e direita, apenas dois braços diferentes do mesmo mestre. Apesar das pessoas não gostarem de assumir isto, basta ver quem os financia. Se fosse e se houvessem investigações feitas de forma isenta de vieses, não é? Ia-se chegar a algumas conclusões, mas viés todos temos. Atenção, eu estou a dar a minha opinião sincera e genuína naquilo que eu penso, mas viés todos temos. Eu tenho o meu viés. Todos sofremos de uma determinada miopia ideológica. É muito complicado tirar um nevoeiro e ver a verdade. A verdade hoje em dia é muito complicada. Por vezes a tua verdade e a minha verdade não são a mesma, mas depois existe uma coisa que é a verdade. E aquilo que eu penso e aquilo que tu pensas pode não corresponder à realidade. Mas isto é aquilo que eu genuinamente acho. E eu, se tiver que fazer uma crítica a um judeu, faço. Se tiver que fazer uma crítica a um islâmico, faço. Se tiver que fazer uma crítica a um português, como também já fiz inúmeras vezes, faço. E volto a repetir. Reconhecer a Palestina, neste momento, com tantos problemas que temos em Portugal, é política para entreter os tontos. Apoiar Israel, sinceramente, também não vejo de que forma é que isso nos é benéfica. Até porque, enfim, é o que é. Eu vou ficar calado. Malta, tenham um bom dia. Aproveitem bem esta vossa sexta-feira, que já vamos entrar de fim de semana, alguns de nós de férias, finalmente. Portanto, é assim, aproveitem o tempo com as vossas famílias, com os vossos amigos. As coisas estão a ficar muito complicadas a nível global. Apesar de todos os memes, todas as palhaçadas e brincadeiras, as coisas estão a ficar complicadas. E se este não for o último verão assim mais descansado que vamos ter, veremos, pois eu estou desconfiado que sim. E tem que se começar a falar de certos assuntos de forma completamente clara. E já são muitos dias, né? Eu vou aqui deixar bastante claro que se é para criticar Israel e os judeus, eles também merecem. Porque não é por causa do Holocausto que vão ter para sempre o estatuto de vítima permanente. Já chega dessa conversa. Aqui todos os povos já fizeram maldade. Toda a gente no mundo é capaz de maldade e de bondade. E normalmente quem tenta, como é que eu digo, excluir-se ou colocar-se de parte como se nunca tivessem feito nada de mal, como se fossem sempre as vítimas, como se nunca fossem os opressores, como se fossem sempre os arautos da moralidade e do ético e do correto,
Isso é um traço de psicopatia, ok? Não reconhecer que também nós temos a maldade aqui dentro. Portanto, é isso. Tchauzinho, pessoal. Bom dia.